Ela tremia segurando o prato com as duas mãos, barriga de 7 meses pesando nas costas, quando viu quem estava na mesa. Ele não esperava que a ex-mulher que expulsou de casa estivesse ali, servindo ele e a nova namorada. A chuva batia forte nas janelas do restaurante La Belle Époque quando Carlos Almeida empurrou a porta de vidro e entrou balançando o guarda-chuva caro. Estava 20 minutos atrasado para o jantar que havia marcado com Camila, sua namorada há 6 meses. Aos 38 anos, Carlos era o tipo de homem que chamava a atenção em qualquer ambiente. Terno italiano impecável, relógio suíço caríssimo e aquela postura arrogante de quem sempre teve tudo na vida sem precisar suar por nada. "Desculpa o atraso, amor", ele disse, beijando Camila no rosto enquanto se sentava na mesa reservada com vista para a cidade. A reunião com os japoneses se estendeu mais que o esperado. Fechamos um contrato de 8 milhões. Camila sorriu daquele jeito que ele gostava, toda produzida com vestido vermelho justo e cabelos perfeitamente arrumados. Ela era modelo, 26 anos, exatamente o tipo de mulher que combinava com o estilo de vida que Carlos levava. Festas exclusivas, viagens internacionais, carros importados, tudo que o dinheiro podia comprar. "Você é incrível, meu amor", ela disse, passando a mão no braço dele. "Por isso que te amo." Sempre focado no sucesso. Carlos se acomodou na cadeira, satisfeito consigo mesmo. Sua empresa de importação e exportação havia crescido absurdamente nos últimos 2 anos. Depois do divórcio, ele havia se jogado no trabalho de cabeça, construindo um império que agora rendia mais de 2 milhões por mês. Era como se cada contrato fechado, cada milhão que entrava na conta, fosse uma forma de provar para si mesmo que havia tomado a decisão certa. "Garçom!", ele chamou, estralando os dedos como sempre fazia. "Tragam o menu degustação e uma garrafa do Chateau Margaux 2010. Camila riu, impressionada como sempre ficava com os gastos dele. "Carlos, esse vinho custa 3 mil reais a garrafa. E daí? A vida é para ser vivida, não é? Dinheiro serve para isso mesmo." Eles estavam conversando sobre a viagem que fariam para Miami no fim de semana quando uma garçonete se aproximou da mesa. Carlos nem levantou os olhos, continuava falando sobre os hotéis 5 estrelas que havia reservado. Mas algo fez com que ele parasse de falar no meio da frase. Talvez fosse o jeito hesitante com que a pessoa se aproximou, ou talvez fosse um sexto sentido que o alertou para o perigo. Quando ele ergueu o olhar, o mundo simplesmente parou. Era Isadora, sua ex-esposa, a mulher que ele havia amado loucamente por 5 anos e odiado profundamente por outros 2. Ela estava ali, parada ao lado da mesa, vestindo o uniforme elegante do restaurante, segurando um tablet para anotar pedidos com as mãos que ele lembrava perfeitamente de ter beijado 1000 vezes. Mas o que mais o chocou não foi vê-la trabalhando como garçonete. Foi o fato de que ela estava grávida, muito grávida. A barriga redonda era impossível de esconder, mesmo com o uniforme largo que usava. Devia estar com uns 7 meses, talvez 8. "Boa noite", Isadora disse com a voz baixa, evitando olhar diretamente para ele. "Posso anotar o pedido?" Carlos ficou mudo, literalmente sem palavras. Era como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago e sugado todo o ar dos seus pulmões. Isadora, ali, grávida, trabalhando como garçonete no restaurante mais caro da cidade. O mesmo restaurante onde eles haviam comemorado o 1º aniversário de casamento. "Carlos", Camila tocou no braço dele, percebendo que algo estava errado. "Você conhece ela?" Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Seus olhos não conseguiam se desviar da barriga de Isadora, da forma como ela se apoiava discretamente numa perna, do cansaço que era visível no rosto dela mesmo com a maquiagem leve que usava. Isadora também estava lutando para manter a compostura. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o tablet, e Carlos podia ver que ela estava fazendo um esforço sobre-humano para não desmoronar ali mesmo. Como ele a conhecia bem. Sempre foi assim, orgulhosa demais para mostrar fraqueza, forte demais para pedir ajuda. "Vocês já decidiram o que vão querer?" Ela perguntou novamente, dessa vez olhando rapidamente para Carlos antes de desviar o olhar. Nós. Carlos gaguejou, ainda em choque. "Isadora? Carlos, quem é essa moça?" Camila perguntou,
agora claramente irritada com a situação estranha que estava rolando. Isadora fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. Quando os abriu, havia uma determinação triste ali que Carlos reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ela teve na última discussão que tiveram, 2 anos atrás, quando tudo havia desmoronado entre eles. "Sou apenas a garçonete, senhora", Isadora respondeu para Camila, mantendo o tom profissional. "Trabalho aqui há alguns meses." "Alguns meses?", Carlos repetiu, mais para si mesmo que para ela. "Você está grávida", Isadora completou, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. "De 7 meses. Carlos fez os cálculos mentalmente. 7 meses. Isso significava que ela havia engravidado mais de 1 ano depois do divórcio deles. Mais de 1 ano depois de ele ter jogado na cara dela que nunca mais queria vê-la, que ela havia destruído tudo que eles tinham construído juntos. De quem? A pergunta saiu da boca dele antes que pudesse pensar direito. Isadora o olhou com uma mistura de dor e indignação. "Isso não é da sua conta, Carlos." "Carlos!" Camila bateu a mão na mesa, chamando a atenção de pessoas nas mesas vizinhas. "Você pode me explicar que diabos está acontecendo aqui? Quem é essa mulher?" Por um momento, Carlos pensou em mentir. Poderia simplesmente dizer que era uma conhecida distante, pedir desculpas pela confusão e seguir com o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo na forma como Isadora o olhava, naquela barriga que parecia gritar verdades que ele não queria ouvir, que o impedia de fingir normalidade. "É minha ex-esposa", ele disse baixinho, ainda olhando para Isadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila ficou boquiaberta. Isadora abaixou a cabeça e Carlos sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. "Sua ex-esposa é garçonete?", Camila perguntou incrédula. "Carlos, você nunca me contou que era casado." "Fui casado", ele corrigiu automaticamente, mas seus olhos continuavam fixos em Isadora. "Por 5 anos." Isadora respirou fundo e tentou retomar o controle da situação. "Vou chamar outro garçom para atendê-los", ela disse dando meia volta. "Espera", Carlos disse, levantando-se tão rápido que derrubou a cadeira. "Isadora, espera." Ela parou, mas não se virou. Carlos podia ver a tensão nos ombros dela, a forma como suas mãos se fecharam em punhos pequenos ao lado do corpo. "Por favor, preciso falar com você", ele disse, a voz saindo mais desesperada do que pretendia. "Não temos nada para conversar", Isadora respondeu sem se virar. "Você deixou isso bem claro há 2 anos." As palavras dele voltaram como um tapa na cara. Carlos lembrou perfeitamente da última conversa que tiveram, no escritório do advogado, quando os papéis do divórcio foram assinados. Ele havia dito coisas horríveis, acusações que agora pareciam ecoar no ambiente elegante do restaurante como fantasmas do passado. "Carlos, eu estou saindo", Camila disse, levantando-se e pegando a bolsa. "Não vou ficar aqui assistindo você fazer drama com sua ex-mulher grávida." "Camila, espera", ele tentou. Mas ela já estava caminhando em direção à saída, os saltos batendo furiosamente no chão de mármore. Carlos ficou parado ali, no meio do restaurante, olhando Isadora, que ainda estava de costas para ele. Outros clientes começaram a olhar discretamente, sussurrando entre si sobre a cena estranha que estava acontecendo. "Isadora", ele disse mais baixo, "por favor, só 5 minutos." Ela finalmente se virou e quando Carlos viu o rosto dela de frente, quase perdeu o equilíbrio. Ela estava diferente, mais magra no rosto, apesar da barriga. Havia olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente, e uma tristeza nos olhos que ele nunca havia visto antes, nem mesmo nos piores momentos do casamento deles. 5 minutos do quê, Carlos? Você quer saber de quem é o bebê? Quer saber como eu acabei aqui? Ou quer apenas satisfazer sua curiosidade para poder voltar para sua namoradinha bonita? A amargura na voz dela cortou Carlos como uma faca. Isadora nunca havia falado com ele desse jeito, nem mesmo quando brigavam. Ela sempre foi doce, compreensiva, tentando resolver as coisas com diálogo. Essa mulher amarga que estava na sua frente era alguém que ele havia ajudado a criar. Eu não esperava te ver assim", ele disse, sem saber direito o que falar.
Como? Grávida ou trabalhando como garçonete? Ela perguntou, cruzando os braços sobre a barriga. Os dois, ele admitiu honestamente. Isadora deu uma risada sem humor. A vida não parou quando você me expulsou da sua, Carlos. Eu continuei vivendo. Continuo tentando sobreviver. Expulsei? Isadora, você que quis o divórcio. Eu quis? Ela olhou para ele como se ele fosse louco. Carlos, você que pediu o divórcio. Você que disse que não conseguia mais me olhar sem sentir nojo. Você que... Tá bom, ele interrompeu, percebendo que estavam chamando atenção demais. Não vamos discutir isso aqui. Não vamos discutir nada em lugar nenhum, Isadora disse, ajeitando o avental. Eu tenho trabalho a fazer e você tem uma namorada para correr atrás. Ela não é importante, Carlos disse sem pensar. Não é importante? Isadora repetiu incrédula. Carlos, você está aqui com ela. Obviamente ela é importante o suficiente para você trazer num restaurante de R$3.000 o prato. Carlos não sabia o que responder. Tinha razão. E ao mesmo tempo não tinha. Camila era importante no sentido de que era sua namorada atual. Mas vendo Isadora ali, grávida e trabalhando, ele percebeu que nada do que havia construído nos últimos 2 anos fazia o menor sentido. O bebê, ele começou, olhando para a barriga dela novamente. Não é seu. Isadora cortou, adivinhando a pergunta. Pode ficar tranquilo. Não vim aqui para complicar sua vida. Eu não pensei isso. Ele mentiu, porque tinha pensado exatamente isso por um segundo. Pensou sim, e está tudo bem. Você sempre foi bom em pensar o pior das pessoas. A frase doeu porque era verdade. Durante o casamento, Carlos havia desenvolvido uma paranoia terrível, sempre achando que Isadora estava escondendo algo, sempre desconfiando de tudo e de todos. Essa desconfiança havia sido um dos fatores que destruiu o relacionamento deles. Isadora, eu preciso saber o que aconteceu com você. Como você acabou aqui? Acabei aqui porque preciso trabalhar para sobreviver, ela disse simplesmente. Não tenho mais a vida confortável que tinha quando era casada com você. Mas você não precisava trabalhar como garçonete. Você é formada em administração, sempre foi inteligente. Ser inteligente não paga a conta quando você está desempregada há 2 anos e grávida de 7 meses, ela interrompeu. Ninguém quer contratar uma mulher grávida para cargo administrativo. Carlos sentiu o peito apertar. Ele sabia que Isadora era competente. Sempre havia sido. Durante o casamento, ela cuidava de várias coisas da empresa dele, mesmo sem cargo oficial. Era organizada, detalhista, tinha boas ideias. Imaginar ela sendo rejeitada em entrevistas por causa da gravidez o deixou com raiva de si mesmo. E o pai do bebê? Ele perguntou, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. O rosto de Isadora se fechou completamente. Sumiu quando soube da gravidez. Carlos fechou os punhos involuntariamente. A ideia de alguém abandonar Isadora grávida o deixou com uma raiva que ele não esperava sentir. Ainda mais sabendo como ela sempre quis ter filhos. Como sofreu durante o casamento deles por não conseguir engravidar. Que tipo de homem faz isso? Ele murmurou. O tipo que não estava pronto para ser pai. Isadora respondeu, a voz cansada. Não foi culpa dele. Nós dois sabíamos que era só algo casual. Casual, Carlos repetiu, sentindo uma pontada estranha no peito que não conseguia identificar. Ciúme? Tristeza? Arrependimento? Olha, Carlos, eu realmente preciso voltar ao trabalho. Meu supervisor não vai gostar se me ver aqui conversando. Quanto tempo você trabalha aqui? 4 meses. E antes? Trabalhei em outros lugares. Loja, escritório, onde conseguia. Nada que durasse muito. Carlos olhou ao redor do restaurante, percebendo pela primeira vez como era difícil para ela ficar em pé por tanto tempo, servindo mesas, carregando bandejas, grávida de 7 meses. Isso não pode ser bom para o bebê? Ele disse mais para si mesmo. É melhor que passar fome, Isadora respondeu secamente. A resposta foi como um soco no estômago de Carlos. Passar fome. Isadora estava correndo o risco de passar fome. A mulher que ele havia amado mais que tudo na vida, que dormia ao lado dele em lençóis de seda e acordava com o café da manhã preparado pela empregada doméstica. Isadora, ele começou, mas ela já estava se afastando. Tchau, Carlos. Cuida da sua namorada.
Ela parecia ser legal. E com isso ela se virou e saiu andando, deixando Carlos parado sozinho no meio do restaurante mais caro da cidade, cercado de pessoas ricas que continuavam jantando como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo dele não tivesse acabado de desmoronar pela segunda vez em 2 anos. Ele ficou ali por alguns minutos, observando Isadora atender outras mesas, servindo pratos que custavam mais que o salário semanal dela. Via como ela se esforçava para sorrir para os clientes, como disfarçava o cansaço, como apoiava discretamente uma mão nas costas quando achava que ninguém estava olhando. Quando finalmente saiu do restaurante, Carlos sentiu como se estivesse saindo de um sonho ou de um pesadelo. Não sabia mais. A chuva havia parado, mas ele nem percebeu. Sua cabeça estava cheia demais, processando tudo o que havia acontecido nos últimos 30 minutos. Isadora estava grávida, trabalhando como garçonete, sozinha, abandonada pelo pai do bebê. E ele, que um dia havia prometido cuidar dela para sempre, estava jantando com outra mulher no mesmo lugar onde um dia haviam sido felizes juntos. No carro, dirigindo de volta para casa, Carlos não conseguia parar de pensar na expressão cansada no rosto de Isadora, na forma como ela havia evitado olhar diretamente para ele, como se doesse demais. E ele sabia que doía, porque para ele também doía. Nos últimos 2 anos, Carlos havia se convencido de que tinha superado Isadora, de que o divórcio havia sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Havia construído uma nova vida, uma empresa próspera, relacionamentos sem compromisso. Achava que estava feliz, mas bastaram 30 minutos para ele perceber que havia passado 2 anos inteiros fugindo da verdade. A verdade de que nunca havia parado de amar Isadora. A verdade de que todos os milhões que ganhou, todas as mulheres com quem saiu, todos os sucessos que conquistou, foram apenas tentativas desesperadas de preencher o vazio que ela havia deixado. E agora ela estava ali, carregando o filho de outro homem, lutando para sobreviver sozinha. E ele não sabia o que fazer com todas essas informações, com toda essa culpa, com todo esse amor que pensava ter enterrado. O celular tocou. Era Camila. Carlos, quero uma explicação. Agora. Ele olhou para o telefone, pensou em Isadora servindo mesas grávida de 7 meses e pela primeira vez em 2 anos, tomou uma decisão que não tinha a ver com dinheiro ou sucesso. Camila, acabou. Entre nós acabou. E desligou. Carlos não pregou o olho a noite inteira. Ficou virando de um lado para o outro na cama de casal vazia, pensando naquela barriga, no rosto cansado de Isadora, no jeito que ela tremia quando o viu. Às 5 da manhã desistiu de dormir, tomou um banho gelado e foi direto para o escritório. Mas nem os relatórios de milhões de reais conseguiam tirar a ex-mulher da cabeça dele. Patrícia, cancela tudo que tenho hoje, ele disse para a secretária assim que ela chegou. Senhor, mas tem reunião com os japoneses, vale 8 milhões. Cancela tudo, inventa que estou doente, qualquer coisa. Patrícia ficou de boca aberta. Em 10 anos trabalhando para Carlos, nunca havia visto ele cancelar reunião importante assim. Especialmente não por causa de mulher. 11 da manhã, Carlos estava plantado na frente do La Belle Époque como um maluco. O restaurante nem havia aberto ainda, mas ele conseguia ver movimento lá dentro. E conseguia ver Isadora organizando mesas, devagar por causa da barriga, mas ainda com aquele jeito cuidadoso que sempre teve. Quando o restaurante abriu, Carlos foi o primeiro a entrar. Monsieur Carlos, o maître francês sorriu. Que prazer. Mesa para quantos? Mesa para 1. E quero ser atendido pela Isadora. O velho franzou a testa, estranhando o pedido específico, mas levou Carlos para uma mesa no canto. Carlos nem ligou que era mesa ruim. Hoje não queria aparecer para ninguém. Isadora apareceu 5 minutos depois, e quando viu que era ele, parou de andar. Carlos viu o conflito no rosto dela. Profissionalmente tinha que atender. Pessoalmente queria estar em qualquer outro lugar do mundo. O que você quer aqui, Carlos? Quero conversar contigo. Estou trabalhando. Então finge que está anotando meu pedido. Isadora suspirou e pegou o tablet, mais para ter onde segurar as mãos que estavam tremendo. Fala logo. Como você chegou até aqui? Trabalhando grávida de 7 meses num restaurante? Cheguei trabalhando honestamente para não morrer de fome. Problema? Isadora, você não precisava estar aqui.
Você é inteligente, formada. Formada? Ela deu uma risada amarga. Sabe quantas entrevistas eu fiz nos últimos 2 anos? Centenas. Sabe o que acontecia? Chegava lá toda arrumada, currículo bonito, falava da minha experiência. Aí eles descobriam que eu estava 2 anos sem trabalhar e divorciada. E isso importa? Importa muito. Eles queriam saber por que uma mulher competente estava 2 anos parada. Quando eu explicava que era casada e cuidava de outras coisas, eles assumiam que eu não tinha ambição. Carlos nunca havia pensado nisso. Para ele conseguir emprego sempre foi moleza. Tinha contatos, dinheiro, nome. Nunca passou pela cabeça dele que para Isadora podia ser diferente. E quando você ficou grávida? Aí virou pesadelo. Ninguém contrata grávida para cargo bom. Sabem que em 2 meses vou sair de licença. Então preferem contratar outra pessoa. Mas isso é crime. É crime discriminar na cara dura. Não é crime inventar outras desculpas. Carlos sentiu raiva. No mundo dele, as pessoas eram contratadas por competência. Nunca imaginou que alguém podia ser rejeitado por estar grávida. E o pai da criança? Ele perguntou, pisando onde sabia que doía. Como vocês se conheceram? O rosto de Isadora se fechou. Não quero falar disso. Preciso saber. Por quê? Você não faz mais parte da minha vida. Porque eu... Carlos parou. Porque ainda te amo. Porque não consigo te tirar da cabeça. Porque ver você assim está me destruindo. Mas não conseguiu falar. Porque eu me importo, disse finalmente. Se importa? Isadora quase gritou. Carlos, são 2 anos que você sumiu da minha vida. 2 anos que deixou claro que não queria mais me ver. E agora, porque me achou por acaso, você se importa? Era verdade e doía. Nos 2 anos desde o divórcio, Carlos tinha se esforçado para apagar Isadora da vida dele. E tinha conseguido, até anteontem. Tá bom. Isadora olhou em volta, viu que outras pessoas estavam olhando. Vou te contar rapidinho porque tenho outras mesas. Ela se sentou na ponta da cadeira, tablet nas mãos como escudo. 6 meses depois do nosso divórcio, conheci o Daniel. Engenheiro, empresa de petróleo. Parecia sério. Começamos a nos ver. Carlos sentiu uma facada no peito. Saber que Isadora tinha transado com outro cara, mesmo sendo óbvio, doía mais que ele esperava. Não era nada sério no começo. Eu ainda estava me recuperando de você, não queria nada intenso. Ele também não queria. Mas vocês continuaram. Por quase 1 ano. Era confortável. Ele me fazia companhia, eu não ficava tão sozinha. Nunca moramos juntos, nunca falamos de futuro. Só 2 pessoas se fazendo companhia. Carlos tentou imaginar Isadora com outro homem e o estômago revirou. Ela tinha dividido a cama com outro, rido com outro, desabafado com outro. A gravidez foi planejada? Você pirou? Isadora olhou para ele como se ele fosse maluco. Claro que não. Eu mal conseguia me sustentar, ia planejar um bebê. Como aconteceu então? Carlos, não vou dar detalhes da minha vida íntima para você. Aconteceu. Anticoncepcional falha. E quando você contou para ele? O rosto de Isadora virou pedra. Quando contei, descobri que tipo de homem ele era. O que ele disse? Disse que não estava pronto para ser pai. Que a gente tinha deixado claro que não era sério. Que não podia assumir responsabilidade que não planejou. Desgraçado, Carlos murmurou. Não fala assim dele. Isadora surpreendeu Carlos. Ele foi honesto. Não mentiu. Não enrolou. Disse que não queria ser pai e vazou. E você ficou de boa com isso? Fiquei aliviada. Se ele não queria o bebê, melhor que sumisse do que ficar por obrigação. Mas ele não te ajudou? Não assumiu nada? Carlos, como ele ia me ajudar se não queria que o bebê existisse? Ele deixou claro que se eu decidisse ter a criança, problema era meu. A raiva explodiu no peito de Carlos. Isso é um absurdo. Ele transou contigo. Tem responsabilidade. Tem. Mas não dá para obrigar ninguém. E, sinceramente, prefiro criar minha filha sozinha que com um pai por obrigação. Filha! O coração de Carlos disparou. Você sabe o sexo? Pela primeira vez, Isadora sorriu de verdade. É menina. Vai se chamar Sofia. Sofia, Carlos repetiu, sentindo algo estranho no peito. Nome bonito. Significa sabedoria. Vai precisar de muita para a vida que vai ter. Que vida! O sorriso sumiu. Vida difícil. Mãe solteira,
trabalhando em qualquer coisa, sem casa própria, sem grana. Não é o que eu sonhava para minha primeira filha. Primeira filha? Você sempre disse que não queria ter filhos. Nunca disse isso. Disse que não queria naquele momento com os problemas que a gente tinha. Mas sempre quis ser mãe. A bomba explodiu na cabeça de Carlos. Durante o último ano de casamento, quando brigavam todo dia, discutiram sobre filhos várias vezes. Carlos achava que ela não queria por não ter instinto maternal. Na verdade, ela não queria trazer criança para o inferno que o casamento tinha virado. Eu não sabia disso. Você nunca perguntou de verdade. Assumiu que eu não queria e pronto. Isadora. Olha, preciso voltar ao trabalho. Meu chefe tá olhando aqui e não tá feliz. Carlos olhou e viu um cara careca, quarentão, com cara de mal observando a mesa deles irritado. Posso voltar amanhã? Para a gente conversar mais? Para quê? O que você quer com isso? Quero fazer parte da sua vida de novo. Isadora olhou para ele como se ele tivesse pirado. Carlos, você tem namorada. Tem vida nova. Por que quer fazer parte da minha? Porque nunca parei de te amar. O tablet quase caiu das mãos dela. Ficou alguns segundos em silêncio processando. Você não me ama. Você sente culpa. É diferente. Não é culpa. É sim. Você me viu numa situação ruim e agora sente culpa porque acha que podia ter evitado se tivéssemos continuado casados. Mas não é amor, Carlos. Você não me ama há muito tempo. Como você pode falar isso? Porque se me amasse, teria brigado pelo nosso casamento. Teria tentado resolver nossos problemas em vez de pedir divórcio. Você que pediu divórcio. Pedi depois que você deixou claro que não conseguia mais me aguentar. Depois que você passou 3 meses me tratando como se eu fosse lixo. Carlos lembrou dos últimos meses de casamento. As brigas diárias, a paranoia, o jeito que chegava em casa já esperando briga. Ela tinha razão. Ele tinha feito a vida dos dois virar inferno muito antes dela falar em divórcio. Eu estava errado. Completamente errado. Estava. Mas não dá para voltar atrás. Não dá para apagar 2 anos. Por que não? Gente se reconcilia o tempo todo. Gente que se separou por bobagem, não gente que se destruiu como a gente fez. Carlos ficou quieto. Era verdade que eles tinham se destruído. As brigas no final eram selvagens, com os dois falando coisas que não tinham volta. E tem mais uma coisa. Eu não sou mais a mesma pessoa que você casou. Estes 2 anos me mudaram. Tive que aprender a sobreviver sozinha, a lutar por mim, a não depender de ninguém. Não sou mais aquela mulher que ficava em casa te esperando. Eu gosto dessa versão sua, Carlos falou. E percebeu que era verdade. Tinha algo na Isadora de agora. Uma força que ele não lembrava de ter visto. Você não me conhece para saber se gosta. Então me deixa te conhecer de novo. Isadora balançou a cabeça. Carlos, preciso focar na minha filha agora. Preciso dar estabilidade para ela. Não tenho tempo para relacionamento complicado. Não precisa ser complicado. Tudo com você sempre foi complicado. Doeu porque era verdade. Carlos sempre foi intenso, possessivo, ciumento. No casamento transformava problema pequeno em guerra mundial. Eu mudei. Carlos, foi anteontem que você estava aqui jantando com outra mulher. Literalmente anteontem. Terminei com ela. Por quê? Porque percebi que nunca esqueci você. Isadora suspirou. Isso não é motivo para terminar com alguém. É motivo para fazer terapia. Carlos riu sem esperar. Você sempre foi direta. Aprendi a ser mais ainda. Me dá uma chance, Isadora. Só uma. Chance para quê? Para provar que mudei. Para provar que posso fazer parte da sua vida sem complicar. Para provar que posso ser o homem que você merece. Carlos, não tô pedindo para você voltar comigo. Não tô pedindo para confiar em mim de cara. Só tô pedindo para me deixar tentar. Isadora olhou para ele e Carlos viu o conflito nos olhos dela. Parte queria acreditar que ele tinha mudado, mas a parte machucada, que passou 2 anos aprendendo a se proteger, estava resistindo. Meu chefe tá vindo aqui. Você precisa fazer pedido de verdade ou vai dar problema. Então me traz um filé mal passado e uma coca. Carlos, são 2 da tarde. E daí? Rico pode almoçar a hora que quiser. Isadora sorriu de novo. Você não mudou tanto. Mudei nas coisas importantes, nas que realmente importam. O chefe chegou na mesa na hora que Isadora estava anotando.
Tudo certo aqui? Perguntou com um tom falso de educação. Perfeito, Carlos respondeu antes de Isadora falar. A Isadora estava me explicando os pratos do dia. Atendimento nota 10. O cara olhou de Carlos para Isadora, desconfiado, mas não podia reclamar de cliente elogiando funcionária. Ótimo. Isadora, depois que anotar o pedido, tem 2 mesas esperando. Já vou, Sr. Rodrigo. Quando o cara saiu, Isadora olhou para Carlos de um jeito que ele não soube decifrar. Obrigada. Por quê? Por não me colocar em saia justa com meu chefe. Isadora, nunca faria nada para te prejudicar no trabalho. Fez anteontem. Aquela cena com sua namorada quase me custou o emprego. Carlos sentiu o peso da culpa. Desculpa, não pensei. Exato. Você não pensa nas consequências para outras pessoas. Nunca pensou. Tô aprendendo a pensar. Tô tentando ser melhor. Vou buscar sua comida. Quando ela saiu, Carlos ficou observando ela atender outras mesas. Viu como sorria para os clientes mesmo estando cansada. Viu como apoiava a mão nas costas quando ninguém olhava. Como o uniforme estava apertado por causa da barriga. E pela primeira vez em 2 anos, Carlos se sentiu realmente arrependido. Não de ter se divorciado, porque sabia que na época foi a única saída. Mas de ter deixado as coisas chegarem naquele ponto. De não ter lutado mais. De ter deixado orgulho e ciúme destruírem o amor mais importante da vida dele. Quando Isadora trouxe a comida, Carlos mal conseguiu comer. Ficou olhando ela trabalhar, pensando em tudo que ela tinha contado, em tudo que passou enquanto ele construía seu império. Ela estava certa. Ele sentia culpa, mas também sentia amor. E pela primeira vez na vida estava disposto a provar que podia ser o homem que ela merecia, mesmo que isso significasse mudar quem ele era. O problema era convencer Isadora que ele falava sério. E depois de tudo que rolou entre eles, isso não ia ser moleza. Mas Carlos nunca tinha desistido de desafio importante na vida. E reconquistar Isadora era o desafio mais importante que ele já tinha enfrentado. Carlos voltou no La Belle Époque no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre no mesmo horário, sempre pedindo mesa na sessão da Isadora, sempre fazendo questão de ser atendido por ela. Mas agora não forçava a conversa. Pedia o prato, agradecia, pagava e vazava. Simples assim. Camila havia ligado 23 vezes nos últimos 3 dias. Carlos nem atendia mais. Não bloqueou, não mandou mensagem, não deu satisfação. Simplesmente ignorou como se ela nunca tivesse existido. Era cruel? Era. Mas ele não conseguia fingir que se importava com o drama de namorada quando a cabeça dele estava completamente ocupada com Isadora. Na quinta-feira de manhã, Patrícia entrou no escritório dele com cara de preocupada. Senhor Carlos, a senhorita Camila está na recepção. Diz que não vai sair enquanto não falar com o senhor. Fala que eu não tô. Ela disse que vai ficar aí o dia inteiro se for preciso. Carlos suspirou irritado. Tá bom, manda subir. Mas deixa claro que são 5 minutos. Camila entrou como furacão. Estava linda como sempre, mas tinha algo desesperado no olhar que Carlos nunca viu. Normalmente ela era fria, calculista, sempre no controle. Agora parecia mulher à beira do colapso. Que merda é essa de me ignorar? Ela explodiu antes de sentar. 3 dias sem atender telefone, sem responder mensagem. Camila, eu terminei contigo na terça. Achei que tinha ficado claro. Terminado? Por telefone? Depois de 6 meses? Foram 6 meses, não 6 anos. E sim, terminado. Por causa daquela garçonete grávida? Você tá terminando comigo por causa da sua ex? Carlos olhou para ela e não sentiu nada. Nem raiva, nem saudade, nem dó. Era como olhar para a estranha que por acaso estava gritando no escritório dele. Não tô terminando por causa da Isadora. Tô terminando porque percebi que nunca senti nada de verdade por você. Nunca sentiu nada? Camila repetiu incrédula. Carlos, a gente transava 3 vezes por semana. Você me levava em restaurante caro. Me deu pulseira de diamante mês passado. Sexo não é amor, Camila. E gastar grana definitivamente não é amor. Então o que foi esses 6 meses? Carlos pensou por alguns segundos. O que foi mesmo? Foi você sendo bonita e eu sendo solitário. Foi conveniente para os dois. A resposta deixou Camila visivelmente abalada. Ela se jogou na cadeira como se as pernas não aguentassem mais. Você tá falando sério? 6 meses da minha vida foram só conveniência? Camila,
Você nunca esteve apaixonada por mim. Você estava apaixonada pela minha grana, pelo meu estilo de vida, pelas coisas que eu podia te dar. E eu estava apaixonado pela ideia de ter mulher bonita do lado para impressionar os outros. Isso é mentira. É verdade. Quando foi a última vez que a gente conversou sobre alguma coisa importante? Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava de verdade? Não só se eu ia te levar para jantar em lugar caro. Camila ficou quieta, pensando. Carlos esperou, mas ela não conseguiu responder. É isso aí, ele disse. A gente não tinha nada real. E eu não quero mais relacionamento vazio. E vai ter o quê? Relacionamento com garçonete grávida de outro? Cuidado, Carlos falou baixo, mas com um tom que fez Camila recuar na cadeira. Não fala assim da Isadora. Nossa, como você a defende? A santinha que te largou há 2 anos agora virou o amor da sua vida de novo? Eu que larguei ela, e sim, ela sempre foi o amor da minha vida. Só fui burro demais para perceber. Camila levantou, pegou a bolsa cara e olhou para Carlos com desprezo. Você vai se arrepender. Essa mulher já te ferrou uma vez. Vai ferrar de novo. Talvez. Mas pelo menos vai ser real. Quando Camila saiu batendo a porta, Carlos se sentiu aliviado. Não porque tinha terminado um relacionamento, mas porque finalmente tinha admitido para si mesmo o que sempre soube. Nunca tinha esquecido Isadora. Na hora do almoço, lá estava ele no La Belle Époque de novo. 5ª visita em 4 dias. O maître francês já nem perguntava mais onde ele queria sentar. Levava direto para a sessão dela. Isadora apareceu com aquela cara cansada que estava virando marca registrada. A barriga parecia ter crescido mais alguns centímetros desde ontem, e ela se movia ainda mais devagar. Filé mal passado e coca de sempre? Ela perguntou sem nem olhar nos olhos dele direito. Na verdade, hoje quero só conversar. Carlos, eu já falei 5 minutos, só 5. Isadora olhou em volta. Viu que o chefe não estava por perto e se sentou na ponta da cadeira. 5 minutos. Como você está se sentindo? Com a gravidez, digo. Por que você quer saber? Porque me importo. Carlos, para com isso. Você não me viu por 2 anos. Não pode chegar agora querendo bancar o cara preocupado. Mas eu tô preocupado. Você tá trabalhando grávida de 7 meses, em pé o dia inteiro, carregando bandeja. E o que você sugere? Que eu pare de trabalhar e viva do quê? Deixa eu te ajudar. Ajudar como? Financeiramente. Até o bebê nascer, até você se recuperar. Para, Isadora cortou. Para de falar besteira. E por que é besteira? Eu tenho dinheiro. Você precisa de ajuda. Carlos, eu não vou virar seu projeto de caridade. Não vou aceitar seu dinheiro por pena. Não é pena. É sim. Você me viu numa situação difícil e agora quer se sentir melhor sobre si mesmo me ajudando. Mas não é assim que funciona. Carlos ficou quieto porque sabia que ela tinha um pouco de razão. Parte dele realmente sentia culpa. Mas tinha outra parte, maior, que simplesmente não suportava ver ela sofrendo. E se não fosse caridade? Ele perguntou. Como assim? E se fosse, sei lá, trabalho? Você volta a trabalhar para mim na empresa. Salário de administradora com todos os benefícios. Isadora olhou para ele como se ele tivesse pirado. Trabalhar para você? Carlos, você endoidou? Por que é loucura? Você é competente, formada, tem experiência. Tenho experiência de ser sua ex-mulher. Como você acha que vai funcionar isso? Funciona porque somos 2 adultos que conseguem separar vida pessoal de profissional. Nós? Adultos que conseguem separar as coisas? Isadora deu uma risada amarga. Carlos, a gente brigava até por causa da cor da toalha de mesa. Era verdade. Durante o casamento, eles transformavam qualquer bobagem em guerra mundial. Não conseguiam concordar nem sobre que filme assistir no cinema. Eu mudei, Carlos insistiu. Prova. Como? Para de vir aqui todo dia me enchendo o saco. Para de fingir que se importa comigo. Para de tentar resolver meus problemas. Se você realmente mudou, me deixa em paz. A resposta foi como tapa na cara. Carlos não esperava isso. Esperava resistência, esperava desconfiança, mas não esperava que ela pedisse para ele sumir. Você realmente quer que eu vá embora? Quero que você pare de mexer comigo. Tô tentando tocar minha vida, Carlos. Tô tentando me acostumar com a ideia de ser mãe solteira, de criar uma filha sozinha, de recomeçar do zero.
E você aparecendo aqui todo dia só torna tudo mais difícil. Por quê? Porque você me confunde. Porque quando te vejo, lembro de como a gente foi feliz. Lembro do que a gente teve e perdeu. E isso dói, Carlos. Dói muito. Finalmente. Finalmente ela tinha admitido que ainda sentia alguma coisa. Não era só raiva ou indiferença. Era dor. E dor significava que ainda havia sentimento. Então você ainda sente alguma coisa por mim? Claro que sinto. Como não ia sentir? A gente foi casado por 5 anos, mas sentir não significa que quero voltar. Sentir não significa que dá para confiar de novo. Por que não dá? Porque você me machucou muito, Carlos. Muito mesmo. E eu não posso correr o risco de ser machucada de novo, principalmente agora que vou ter uma filha para proteger. Eu nunca machucaria você de propósito. Você já machucou, várias vezes, e sempre dizia que não era de propósito. Carlos lembrou das brigas, das acusações, do ciúme doentio que desenvolvia por qualquer coisa. Lembrou de como a tratava nos últimos meses de casamento, sempre desconfiado, sempre procurando pelo em ovo. Eu era doente, ele admitiu. Tinha ciúme de tudo e de todos, mas não tenho mais. Como você pode ter certeza? Porque passei 2 anos sozinho pensando no que fiz errado. Porque percebi que o problema não era você, era eu. E o que mudou em você? Carlos pensou na pergunta. O que tinha mudado mesmo? Eu parei de ter medo. Medo do quê? Medo de te perder. Era isso que me deixava louco. Tinha tanto medo de você me deixar que acabei te empurrando para longe. E agora não tem mais medo? Agora sei que se for para te perder de novo, pelo menos quero que seja depois de ter tentado ser o homem que você merece. Isadora ficou quieta por um tempo, mexendo no tablet nervosamente. Carlos via o conflito no rosto dela, a luta entre querer acreditar e se proteger. Carlos, mesmo que eu quisesse tentar de novo, e eu não tô dizendo que quero, tem uma coisa que você precisa entender. O quê? Eu vou ter uma filha que não é sua. Se a gente se envolvesse de novo, você teria que aceitar que eu venho com uma criança. Eu aceito. Não é só aceitar. É amar ela como se fosse sua. É ser pai de verdade, não padrasto que tolera a presença dela. Eu seria pai dela. Carlos, você nem gosta de criança. Quantas vezes você reclamou quando íamos na casa dos seus irmãos e as crianças faziam barulho? Era verdade. Carlos sempre achou criança irritante, barulhenta, inconveniente. Nunca teve paciência para lidar com elas. Isso era antes. Agora é diferente. Por que é diferente? Porque é sua filha. Porque faz parte de você. E se ela chorar a noite toda? E se bagunçar a casa? E se você chegar cansado do trabalho e ela quiser brincar? Então eu vou lidar. Vou aprender a lidar. Você está falando isso agora, mas na prática eu vou fazer dar certo. Porque quero você de volta na minha vida. E se ela faz parte da sua vida, então faz parte da minha também. Isadora olhou para ele por um longo tempo, estudando o rosto dele como se tentasse encontrar sinais de mentira. Meu chefe está vindo, ela disse finalmente, levantando da cadeira. Tenho que ir. Isadora, me dá uma chance. Só uma. Uma chance para quê? Para provar que mudei. Para provar que posso ser o homem que você e sua filha merecem. Como? Me deixa fazer parte da gravidez. Me deixa te ajudar nos últimos meses. Sem pressão, sem cobrança. Só me deixa estar perto. Carlos, se no final você decidir que não dá certo, eu aceito. Mas me deixa tentar. Isadora suspirou profundamente, uma mão apoiada na barriga. Carlos viu quando a criança chutou, fazendo um pequeno movimento na blusa dela. Ela tá chutando? Ele perguntou sem pensar. Tá, ela fica agitada nesse horário. Posso sentir? Isadora hesitou por alguns segundos. Olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção e fez sinal para ele se aproximar. Carlos levantou devagar, como se estivesse se aproximando de animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Quando chegou perto, Isadora pegou a mão dele e colocou na barriga, bem onde o movimento era mais forte. O chute veio forte, bem contra a palma da mão dele. Carlos nunca tinha sentido nada parecido. Era vida ali dentro. Uma pessoa pequena que ainda nem havia nascido, mas que já existia, já se mexia,
já tinha personalidade própria. Nossa! Ele sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas sem que percebesse. Ela é forte. Chuta o dia inteiro. Acho que vai ser jogadora de futebol. Carlos ficou com a mão na barriga dela por alguns segundos, sentindo mais alguns chutes. Era a primeira vez em 2 anos que tocava Isadora, e a primeira vez na vida que sentia um bebê se mexendo. Isadora, ele disse, a voz embargada. Deixe eu tentar, por favor. Ela olhou nos olhos dele e Carlos viu o momento exato em que a resistência dela começou a rachar. Não desapareceu, mas rachou. Eu não posso me machucar de novo, Carlos. E não posso deixar minha filha se machucar. Não vou machucar vocês. Nunca mais. Como posso confiar nisso? Porque vou provar todos os dias. Com ações, não com palavras. Isadora tirou a mão dele da barriga e deu um passo para trás. O chefe estava se aproximando da mesa, cara fechada. Tudo bem, ela disse baixinho. Rápido. Uma chance. Mas na primeira vacilada, na primeira vez que você me decepcionar, acabou. Para sempre. Carlos sentiu o coração disparar. Sério? Você tá falando sério? Tô. Mas com condições. Qualquer uma. Nada de pressão. Nada de cobrança. Nada de ciúme. E principalmente, nada de promessa que você não pode cumprir. Combinado. E Carlos? Sim. Se você me machucar de novo, eu juro que não vai ter terceira chance. Nunca mais. Carlos assentiu sabendo que ela falava sério. Esta era realmente sua última oportunidade. Se errasse agora, perderia Isadora para sempre. Não vou errar, ele disse. Não posso errar. Quando o chefe chegou na mesa, Isadora já estava anotando o pedido fictício no tablet, como se fosse apenas mais um atendimento normal. Mas Carlos viu o pequeno sorriso no canto da boca dela. E pela primeira vez em 2 anos, ele se sentiu esperançoso. Tinha uma chance. Uma única e última chance de reconquistar o amor da sua vida. Agora era só não estragar tudo de novo. Carlos saiu do restaurante naquele dia como homem novo. Tinha uma chance. Uma única e derradeira chance de reconquistar Isadora e fazer parte da vida da filha dela. Mas sabia que não podia ser do jeito antigo. Não podia chegar atropelando tudo com dinheiro e promessas vazias. Tinha que provar na prática que mudou. A primeira coisa que fez foi ligar para Patrícia. Patrícia, cancela todas as minhas reuniões sociais dos próximos 2 meses. Festa, inauguração, jantar de negócios, tudo. E aquela viagem para Miami que eu ia fazer, cancela também. Senhor? Mas são compromissos importantes. Nada é mais importante que o que eu preciso fazer agora. Reagenda tudo. Posso perguntar o motivo? Vou reconquistar minha ex-mulher. No dia seguinte, Carlos apareceu no La Belle Époque na hora do almoço, mas dessa vez não pediu mesa. Ficou esperando na entrada até Isadora sair para o intervalo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou quando o viu. Te trouxe uma coisa. Carlos mostrou uma marmita térmica. Comida caseira. Fiz eu mesmo. Você fez? Isadora olhou para ele como se ele tivesse crescido 2 braços. Carlos, você nem sabia fritar ovo. Aprendi. YouTube tem tutorial para tudo. Isadora abriu a marmita desconfiada. Dentro tinha arroz, feijão, frango grelhado e salada. Nada sofisticado, mas cheirava bem. Por que você fez isso? Porque grávida precisa se alimentar direito. E comida de restaurante todo dia não pode ser bom. Carlos, eu como na cozinha aqui mesmo. Come resto que sobra, não é a mesma coisa. Isadora ficou olhando a comida como se fosse bomba prestes a explodir. Não posso aceitar. Por que não? Porque é estranho. Você fazendo comida para mim. Estranho bom ou estranho ruim? Estranho. Diferente. Então come. A Sofia precisa de nutrição boa. Foi a primeira vez que Carlos falou o nome da filha dela como se fosse natural. Isadora percebeu e Carlos viu que ela percebeu. Tá bom, ela disse finalmente. Mas isso não muda nada entre a gente. Eu sei. Carlos ficou ali parado, meio sem saber o que fazer enquanto ela comia. Era esquisito estar perto de Isadora sem briga, sem tensão, só conversando normal. Tá gostoso, ela disse depois de algumas garfadas. Sério? Não queimou? Não, tá até temperadinho certinho. Carlos sorriu que nem bobo. Parecia pivete que tinha acertado resposta difícil na escola.
Amanhã eu trago de novo? Carlos, só comida, nada mais. Só quero ter certeza que você e a Sofia estão se alimentando bem. Isadora suspirou. Tá bom, mas só comida. No dia seguinte, Carlos apareceu de novo. Dessa vez trouxe lasanha que levou 3 horas para fazer e ficou meio torta, mas Isadora comeu tudo. Você realmente está cozinhando? Ela perguntou incrédula. Toda noite quando chego em casa. Tô aprendendo receita nova todo dia. Por quê? Porque quero cuidar de vocês. A palavra vocês ficou pendurada no ar. Isadora e Sofia, como se já fossem família dele. Na terceira semana, Carlos chegou no restaurante e percebeu que Isadora não estava lá. Onde ela tá? Perguntou para o maître francês. Mademoiselle Isadora, ela não veio hoje. Disse que não estava se sentindo bem. O coração de Carlos disparou. Não tá se sentindo bem como? Não sei, monsieur. Ela só ligou dizendo que não viria. Carlos saiu correndo do restaurante. Lembrou do endereço que Isadora tinha dado tempos atrás para a entrega de documentos do divórcio. Torcia para ela ainda morar lá. 20 minutos depois, estava batendo na porta de um apartamento pequeno na Zona Leste. Isadora abriu a porta de pijama, cara inchada, cabelo bagunçado. Carlos, o que você está fazendo aqui? Soube que você não foi trabalhar. Tá tudo bem? Tô só cansada. Isadora, você tá com cara de quem passou mal. Ela suspirou e abriu a porta para ele entrar. O apartamento era minúsculo. Sala, cozinha e quarto, tudo junto. Mobília simples, tudo muito limpo, mas claramente de segunda mão. Tive umas contrações de manhã, ela admitiu. Nada sério, mas resolvi não forçar. Contrações, mas não é cedo demais. São contrações de treinamento, normal no 7º mês, mas hoje estavam mais fortes. Carlos olhou para ela preocupado. Você foi no médico? Carlos, consulta particular custa R$300. Só vou quando é emergência. R$300? É só isso? Só isso para quem tem. Para quem não tem, é quase um salário. Carlos teve vontade de pegar o cartão e resolver ali mesmo, mas lembrou do que ela tinha falado sobre não aceitar caridade. E se eu for com você? Como acompanhante? Acompanhante? Tipo, marido, ex-marido, sei lá, pai da criança. Carlos, você não é o pai, mas posso fingir que sou. Pro médico não vai fazer diferença. Isadora olhou para ele desconfiada. Por que você faria isso? Porque tô preocupado com vocês. 2 horas depois, estavam na clínica particular mais cara da cidade. Carlos pagou consulta, exames, tudo que o médico pediu. Ficou do lado de Isadora na sala, segurando a mão dela durante o ultrassom. Tá tudo normal, o médico disse. Bebê saudável, crescendo certinho. As contrações são mesmo de treinamento. Mas senhora precisa descansar mais. Ela trabalha como garçonete, Carlos falou. Fica em pé o dia inteiro. Não é recomendado. No último trimestre, o ideal é trabalho mais leve. Doutor, eu preciso trabalhar. Isadora intervenou. Não tenho como ficar em casa. Entendo, mas precisa diminuir ritmo. Senão pode ter parto prematuro. No carro, voltando para casa, Carlos ficou quieto até não aguentar mais. Isadora, deixa eu te ajudar. Carlos, não é caridade. É investimento. Investimento? Investimento no futuro que eu quero ter com vocês. Carlos, para de falar assim. Você nem sabe se vai aguentar conviver comigo de novo. Só tem um jeito de descobrir. Isadora ficou quieta, olhando pela janela. Sabe o que mais me assusta? O quê? Que você tá sendo tão legal agora que eu tô começando a confiar de novo. E se você mudar de ideia? Se cansar de brincar de família feliz? Não vou mudar de ideia. Como você pode ter certeza? Porque passei 2 anos miserável sem você. Porque consegui tudo que achava que queria. Dinheiro, sucesso, mulher bonita. E não sentia nada. Era como se eu tivesse morrido por dentro. E agora? Agora eu me sinto vivo de novo. Quando chegaram no prédio dela, Carlos ajudou ela a subir as escadas. O elevador estava quebrado e eram 3 andares. Isadora, esse lugar não é bom para você. É o que eu posso pagar. E se você morasse num lugar melhor? Com que dinheiro? Com o meu. Carlos, nós já conversamos sobre isso. Ouve minha proposta antes de recusar. Eles pararam no corredor, na frente da porta do apartamento dela. Fala.
Mora comigo. O quê? Mora comigo. Não como casal, como... sei lá, como amigos. Você tem seu quarto, eu tenho o meu. Sem pressão, sem cobrança. Só para eu poder cuidar de você nos últimos meses de gravidez. Carlos, você pirou. Por quê? Meu apartamento tem 4 quartos. Você ficaria no quarto de hóspedes, com banheiro próprio. Teria todas as condições para descansar, se alimentar bem, fazer pré-natal direito. E depois que o bebê nascer? Depois a gente vê. Se você quiser continuar, continua. Se quiser sair, eu ajudo você a alugar um lugar legal. Sue, por que você faria isso? Porque quero fazer parte da vida de vocês. E se para isso eu preciso provar que mudei, então é isso que vou fazer. Isadora ficou olhando para ele como se tentasse enxergar dentro da alma dele. Sem cobranças? Ela perguntou. Nenhuma. Sem pressão para a gente voltar? Nenhuma. E se eu decidir que não quero nada com você? Eu aceito. Carlos, se isso for algum tipo de jogo... Não é jogo, Isadora. É a coisa mais séria que já fiz na vida. Ela abriu a porta do apartamento e ficou parada ali, pensando. Carlos podia quase ouvir os pensamentos dela, pesando prós e contras. Preciso pensar. Quanto tempo você precisa? Uns dias. Tá bom. Mas enquanto isso, deixa eu continuar trazendo comida para você? Tá. Carlos desceu as escadas, se sentindo meio ansioso, meio esperançoso. Tinha feito a proposta mais louca da vida dele, mas também a mais sincera. Chegou em casa e, pela primeira vez em anos, o apartamento de cobertura pareceu vazio demais. 4 quartos, 3 banheiros, sala gigante, varanda com vista para o parque. Tudo impecável. Tudo caro. Tudo sem vida. Imaginou Isadora ali com a barriga grande andando pela casa de chinelo. Imaginou o bebê chorando de madrugada, brinquedos espalhados pela sala, mamadeiras na pia da cozinha, e pela primeira vez a bagunça pareceu mais atraente que a ordem. 2 dias depois, Isadora ligou. Carlos. Oi. Aceito sua proposta. O coração dele quase parou. Sério? Mas com condições. Qualquer uma. Primeira, eu pago parte das contas. Não muito, mas pago alguma coisa. Não vou me sentir sustentada. Tá bom. Segunda, a gente divide as tarefas de casa. Eu não vou virar sua empregada doméstica. Combinado. Terceira, nada de intimidade física. Somos amigos morando juntos, não casal. Entendido. E Carlos? Sim? Na primeira briga feia, na primeira vez que você perder a paciência comigo, eu vou embora no mesmo dia. Não vai ter briga. Sempre tem. Com a gente sempre teve. Então a gente vai aprender a brigar direito. Sem gritar, sem ofender, sem magoar. Isadora ficou quieta por um tempo. Quando eu posso me mudar? Hoje, se você quiser. Carlos, você tem certeza disso? Porque não tem volta. Se der errado dessa vez, acabou para sempre. Tenho certeza. E não vai dar errado. Como você pode saber? Porque dessa vez eu sei o que estou arriscando perder. Quando desligou o telefone, Carlos olhou para o apartamento com outros olhos. Em algumas horas, Isadora estaria ali. E em alguns meses, haveria um bebê chorando naqueles quartos silenciosos. A vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. E pela primeira vez em anos, ele não via a hora que isso acontecesse. Tinha uma família para reconquistar. E dessa vez, não ia estragar tudo. Isadora se mudou no fim de semana seguinte. Chegou com 2 malas pequenas e uma cara de quem estava se jogando num abismo sem saber se ia ter chão do outro lado. Carlos ajudou ela a subir as malas, mostrou o quarto que seria dela, o banheiro, explicou como funcionava tudo no apartamento. Nossa, ela disse olhando a vista da varanda. Esqueci como era grande aqui. Você pode mudar qualquer coisa que quiser. Decoração, móveis, o que precisar para ficar confortável. Carlos, não vou reformar sua casa. Sou hóspede, não dona. Você não é hóspede. Sei lá, companheira de casa. Companheira de casa grávida de outro homem. Isadora completou, como se quisesse lembrar os dois da situação estranha que estavam vivendo. Nos primeiros dias foi estranho pra caramba. Eles circulavam pela casa, meio sem saber como agir um com o outro. Carlos saía para o trabalho cedo e voltava com comida pronta para o jantar. Isadora organizava as coisas dela, descansava, lia sobre bebês na internet. Como foi o dia?
Ele perguntava quando chegava. Tranquilo. E o seu? Corrido. Trouxe aquela lasanha que você gostou. Obrigada. Conversas educadas, distantes, como dois estranhos dividindo apartamento. Mas aos poucos, a naturalidade foi voltando. Carlos descobriu que Isadora acordava às 3 da madrugada toda noite, porque a Sofia chutava e não deixava ela dormir. Começou a deixar chá de camomila pronto na garrafa térmica, com bilhetinho. Para quando a pestinha não deixar você dormir? Isadora descobriu que Carlos tinha desenvolvido mania de limpeza e passava aspirador na casa inteira todo dia. Você virou doméstica? Ela zoou. Quero que tudo fique perfeito para Sofia chegar. Ele respondeu sem perceber que tinha falado como se a criança fosse filha dele também. Na terceira semana morando juntos, Isadora passou mal de madrugada. Carlos acordou com ela gemendo de dor no quarto do lado. Isadora! Ele bateu na porta. Tá tudo bem? Acho que não. Carlos entrou e encontrou ela encolhida na cama segurando a barriga. É contração? Não sei. Dói muito. Vamos pro hospital. Agora. Carlos, pode ser falso alarme. E se não for? Vamos. No hospital, descobriram que era trabalho de parto prematuro. 8 meses. Sofia tinha decidido que queria nascer antes da hora. Tá tudo bem, o médico explicou. Bebê de 8 meses nasce saudável. Mas vamos ter que fazer cesárea. Cesárea? Isadora ficou apavorada. Por quê? Bebê tá sentadinha. Parto normal seria arriscado. Carlos segurou a mão dela. Vai dar tudo certo. Você não pode entrar na sala, ela disse apavorada. Só marido ou companheiro pode. Eu sou seu companheiro, Carlos disse sem pensar. Carlos, para eles eu sou, se você deixar. Isadora olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você quer mesmo entrar? Quero estar com vocês no momento mais importante das vidas de vocês. 2 horas depois, Carlos estava paramentado com roupa cirúrgica, segurando a mão de Isadora enquanto os médicos faziam a cesárea. Tá doendo? Ele perguntou. Não, tá anestesiado, mas tô morrendo de medo. Eu tô aqui. Não vou sair. Carlos? Sim? Obrigada, por tudo. Não precisa agradecer. Eu que agradeço por você ter me deixado fazer parte disso. Conseguimos ver a cabecinha, o médico anunciou. Mais um pouquinho. E então aconteceu. Um choro fininho, agudo, que preencheu toda a sala de cirurgia. Sofia havia nascido. É uma menina linda, o médico disse, levantando a criança para eles verem. Carlos olhou para aquele serzinho vermelho, pequeno, cheio de vida, e começou a chorar como criança. Não conseguia parar. Era a coisa mais bonita que já tinha visto na vida. Quer cortar o cordão? O médico perguntou. Eu? Mas eu não sou... Corta! Isadora disse, a voz embargada. Corta para ela. Carlos pegou a tesoura com mãos tremendo e cortou o cordão umbilical de Sofia. Oficialmente, ela agora era uma pessoa independente. E ele tinha feito parte do momento em que ela se separou da mãe para viver no mundo. Quer pegar ela? A enfermeira perguntou. Carlos olhou para Isadora pedindo permissão. Ela assentiu, chorando. Quando colocaram Sofia nos braços dele, Carlos sentiu o mundo parar. Era tão pequena, tão frágil, tão perfeita. Os olhinhos fechados, a boquinha fazendo caretas, as mãozinhas minúsculas se mexendo. Oi, Sofia, ele sussurrou. Eu sou o Carlos. Vou cuidar de você e da sua mãe pro resto da vida. A criança parou de chorar quando ouviu a voz dele, como se já reconhecesse. Carlos olhou para Isadora e viu que ela estava chorando também. Ela é perfeita, ele disse. É nossa perfeita. Isadora corrigiu e as palavras saíram da boca dela sem que pensasse direito. Nossa, ela tinha dito nossa. Nos dias seguintes no hospital, Carlos não saiu do lado das duas. Dormiu na poltrona desconfortável, ajudou com as mamadas, trocou fraldas, acordou de madrugada quando Sofia chorava. Você não precisa fazer isso, Isadora disse no segundo dia. Ela não é sua responsabilidade. Ela é sim, Carlos respondeu, dando mamadeira para Sofia. Do momento que eu decidi fazer parte da vida de vocês, ela virou minha responsabilidade também. Carlos, você tem certeza? Criar filho não é brincadeira. É para a vida inteira. Eu sei. E quero isso para a vida inteira. E se um dia você cansar? Se conhecer alguém que queira ter filhos seus, biológicos?
Isadora, para de procurar problema onde não tem. Sofia é minha filha agora. Ponto final. Sua filha? Nossa filha. Ele corrigiu, olhando nos olhos dela. Se você deixar. Quando saíram do hospital uma semana depois, eram uma família. Estranha, não convencional, mas família. Carlos dirigindo devagar, Isadora no banco de trás com Sofia no colo. Os dois nervosos com a responsabilidade de levar um bebê recém-nascido para casa. E se ela chorar a noite toda? Isadora perguntou. A gente se reveza, Carlos respondeu. Eu fico com ela numa noite, você na outra, mas você trabalha. Trabalho pode esperar. Ela não. Em casa, Carlos tinha transformado um dos quartos em quarto de bebê. Berço, cômoda, poltrona para amamentação, trocador, tudo que uma criança precisa. Quando você fez isso? Isadora perguntou, boquiaberta. Enquanto você estava no hospital. Queria que ela chegasse numa casa de verdade. Carlos, isso deve ter custado uma fortuna. E daí? Dinheiro serve para quê se não for para cuidar das pessoas que a gente ama? Das pessoas que a gente ama. Ele tinha falado naturalmente, sem pensar. E Isadora percebeu. Você nos ama? Ela perguntou baixinho. Amo vocês mais que minha própria vida. Carlos respondeu sem hesitar. Amo você do mesmo jeito que sempre amei, só que agora sem ciúme, sem paranoia, sem medo. E amo a Sofia como se ela tivesse nascido de mim. Carlos, não precisa dizer nada. Sei que você ainda não confia totalmente. Sei que ainda tem medo. Mas vou provar todo dia que mudei, que sou o homem que vocês merecem. Nos meses seguintes, Carlos provou mesmo. Acordava de madrugada para dar mamadeira, trocava fraldas sem reclamar, levava Sofia no pediatra, brincava com ela no chão da sala. Isadora observava tudo meio incrédula. O homem que reclamava quando criança fazia barulho na casa dos parentes, agora conversava com um bebê de 3 meses, como se ela entendesse cada palavra. Oi, minha princesa, ele dizia toda manhã quando Sofia acordava. Dormiu bem? Papai vai fazer mingau gostoso para você. Papai. Ele se chamava de papai naturalmente, sem forçar, como se sempre tivesse sido. Carlos, Isadora disse um dia, você tem certeza que não se arrepende? De quê? De ter virado pai de uma hora para outra, de ter abdicado da sua vida de solteiro para cuidar de bebê que nem é seu. Carlos parou de dar comida para Sofia e olhou para Isadora com seriedade. Isadora, nos últimos 6 meses eu fui mais feliz que nos últimos 2 anos inteiros. Acordar todo dia sabendo que vocês estão aqui, que fazem parte da minha vida, que posso cuidar de vocês, é a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo acordando de madrugada? Mesmo com choro, com bagunça, com toda a confusão que bebê dá. Principalmente por causa disso. Essa bagunça significa vida, Isadora. Essa casa era um mausoléu antes de vocês chegarem. E você não sente falta da sua vida antiga? Das baladas, das mulheres, da liberdade? Que liberdade? Liberdade para quê? Para ser vazio por dentro? Para transar com mulher que não amo? Para acordar todo dia sem propósito? Carlos, minha vida começou de novo quando vocês chegaram aqui. Antes disso era só existência. Foi nesse momento que Isadora percebeu que tinha se apaixonado por ele de novo. Não pelo homem que ele era antes, mas pelo homem que tinha se tornado. Pelo pai dedicado, pelo companheiro presente, pelo homem que acordava sorrindo porque tinha família para cuidar. Carlos, ela disse colocando Sofia no berço depois da mamada. Sim, eu te amo. Carlos parou no meio da sala, como se tivesse levado choque. O quê? Eu disse que te amo. De novo. Diferente do que era antes, mas te amo. Sério? Você tá falando sério? Tô. Apaixonei pelo homem que você virou. Pelo pai que você é para Sofia. Pelo companheiro que você tem sido comigo. Carlos se aproximou devagar, como se tivesse medo de que ela mudasse de ideia. Posso te beijar? Ele perguntou. Pode. O beijo foi diferente de todos que já haviam dado. Não tinha desespero, não tinha pressa, não tinha medo. Era beijar com certeza, com paz, com amor maduro. Eu te amo tanto, Carlos sussurrou quando se separaram. Tanto que não cabia no meu peito. Eu também. E amo como você ama nossa filha. Nossa filha. Agora ela dizia naturalmente também. Quer casar comigo? Carlos perguntou do nada. O quê? Quer casar comigo?
De novo? Mas do jeito certo dessa vez? Carlos, a gente acabou de assumir que tá junto. E daí? Quero que vocês sejam minha família oficialmente. Quero adotar a Sofia. Quero que ela tenha meu nome. Quero que todo mundo saiba que vocês são minhas. Isadora riu, chorando ao mesmo tempo. Você tá pedindo em casamento no meio da sala com Sofia dormindo no berço? Tô. É o lugar perfeito. Nossa casa, nossa filha, nossa vida. Então sim, aceito casar com você de novo. 6 meses depois, numa cerimônia pequena na casa deles, com Sofia de 1 ano no colo de Isadora, Carlos e Isadora se casaram pela segunda vez. Dessa vez não houve festa grande, convidados importantes ou ostentação. Só família, amigos verdadeiros e muito amor. Declaro vocês marido e mulher, o juiz disse. Pode beijar a noiva. Quando se beijaram, Sofia bateu palminha e deu risada, como se estivesse aplaudindo os pais. Acho que ela aprovou. Isadora riu. Claro que aprovou. Ela sabe que agora tem uma família de verdade. 2 anos depois, Carlos estava na mesma varanda onde um dia havia se sentido vazio, mas agora observando Isadora brincar com Sofia no chão da sala. A menina, agora com 3 anos, corria pela casa gritando "Papai, papai!" toda vez que ele chegava do trabalho. "Papai, olha!" Sofia mostrava desenho que tinha feito na escola. "Que lindo, princesa! É nossa família?" "É, esse é o papai, essa é a mamãe e essa sou eu!" Carlos guardava todos os desenhos numa pasta especial. Eram tesouros mais valiosos que todos os contratos milionários que já havia assinado. "Carlos," Isadora se aproximou, puxando ele pela mão. "Preciso te contar uma coisa." "O quê?" "Tô grávida." Carlos ficou sem reação por alguns segundos. "Grávida? De verdade?" "De verdade. 8 semanas. Mas... como? Você toma remédio?" "Remédio falha às vezes." Ela sorriu. "Tá bravo?" "Bravo?" Carlos a pegou no colo e deu volta na sala. "Tô maluco de felicidade. Sofia vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Tanto faz. Mais um filho nosso." Sofia correu para perto deles. "Papai, por que vocês estão gritando? Porque você vai ter um irmãozinho, princesa." "De verdade? Vai morar na barriga da mamãe?" "Vai sim. Oba, vou ensinar ele a brincar." Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Carlos e Isadora ficaram na varanda conversando sobre o futuro. "Nunca imaginei que minha vida ia ser assim," Isadora disse, a cabeça apoiada no ombro dele. "Como assim?" "Feliz, completa, realizada." "Eu também não. Achava que felicidade era dinheiro no banco e mulher bonita do lado. E agora? Agora sei que felicidade é acordar todo dia com propósito. É ter família para cuidar, é ser amado de verdade, é fazer diferença na vida das pessoas que mais importam. Você faz diferença na nossa vida todo dia. Vocês salvaram a minha. Se não fosse aquele encontro no restaurante, eu ia continuar sendo homem vazio, fingindo que era feliz. Não foi acaso, Carlos. Foi destino." "Foi? Foi. A gente precisava se separar para amadurecer. Para você aprender a ser homem de verdade e eu aprender a ser forte. Para quando voltássemos juntos, fosse para valer. E agora é para valer? Agora é para sempre." Carlos olhou para dentro da casa, onde Sofia dormia no quartinho rosa, cercada de brinquedos e amor. Onde em alguns meses haveria outro berço, outra criança, mais bagunça e mais felicidade. Lembrou do empresário arrogante que era 2 anos atrás. Do homem que jantava com namorada enquanto a ex-mulher grávida servia mesas no mesmo restaurante. Do cara que achava que sucesso se media em dinheiro e ostentação. Esse homem tinha morrido no dia que viu Isadora trabalhando grávida. E no lugar dele havia nascido um pai, um marido, um homem de verdade. "Isadora," ele disse, beijando a testa dela. "Sim? Obrigado." "Por quê?" "Por ter me dado a chance de ser o homem que vocês merecem. Obrigado você por ter se tornado esse homem." Quando entraram para dormir, Carlos passou no quarto de Sofia para dar boa noite. A menina dormia abraçada com um urso de pelúcia, respiração tranquila de criança amada. "Boa noite, minha princesa," ele sussurrou. "Papai te ama muito." E pela primeira vez na vida, Carlos dormiu sabendo exatamente qual era o sentido da vida dele. Cuidar daquelas 2 pessoas, e logo 3,
que tinham transformado sua existência vazia em vida plena de significado. O empresário milionário havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava no banco. Estava ali, naquela casa simples, mas cheia de amor, naquela família que quase perdeu por orgulho e que reconquistou com humildade. E quando acordou na manhã seguinte com Sofia pulando na cama gritando "Papai, acorda!", Carlos sorriu sabendo que era o homem mais rico do mundo. Fim da história.